Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza o meu povo santo. O amor está voltando à nova geração. Nosso povo está rezando de mãos dadas como irmãos. Este é o programa Preparando o Domingo. Eu sou o Padre Carlos André e juntos vamos refletir as leituras do 24º domingo do Tempo Comum. Ali vamos encontrar a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, a segunda do livro da Carta de São Tiago e finalmente o Evangelho de São Marcos. Essas três leituras vão nos levar a responder à pergunta que Jesus vai fazer aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Essa é a pergunta crucial, não é? Que está no coração de cada um de nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para cada um de nós? Quem é Jesus em um mundo como o nosso, tão marcado pela violência, por incompreensões, por injustiças? A que Jesus nós nos referimos quando falamos dele? É o verdadeiro, aquele do Evangelho, aquele de nossas fantasias, aquele, quem sabe, pintado por homens da política que querem aproveitar-se da boa vontade dos que creem? Quem é Jesus? Vamos então começar refletindo essa questão, escutando, ou melhor, rezando juntos, acompanhando este momento de oração com invocação ao Espírito Santo. Vem inspirar o pensamento, milagres faz acontecer, o reino bom, sabedoria, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, alma de Deus. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías, capítulo 50, e diz assim: O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Quem me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Essa passagem do profeta Isaías nos recorda uma série de textos que encontramos nas profecias desse mesmo profeta, em que ele fala de um servo, alguém que deverá sofrer, passar por muitas tribulações, mas será vencedor porque o Senhor, Deus, está com ele. E aqui a gente vemos umas passagens que nós tantas vezes atribuímos a Jesus durante a Semana Santa. Eu não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Será ali o Evangelho de Mateus que vai nos recordar esses detalhes da paixão de Jesus. Isto é, nós cristãos entendemos que o servo sofredor das profecias do Antigo Testamento estavam se relacionando com Jesus, embora a gente saiba que o Antigo Testamento, tendo sido escrito muitos anos antes, se referia ao próprio povo de Israel, que naquele momento era levado como cativo, como prisioneiro para o exílio, e então era assim humilhado. E este povo recebia, portanto, a sua identidade deste Deus.
Então é Deus mesmo que se torna humilhado na humilhação do seu servo, na humilhação de Israel. Por isso que o profeta vai falar que Deus não vai deixar o seu servo ser humilhado constantemente, que ele vai pôr um fim na humilhação, no sofrimento, naquilo que foi para aquele momento da vida do povo, um momento de descaminho, onde a gente perde a esperança, onde a gente já não sabe mais se pode ou não confiar que Deus ainda virá em nosso socorro. Essa sensação é aquela que vai ser transmitida por essas profecias de encorajamento, de consolação. Consolai o meu povo, vai dizer o início desse trecho, desse pedaço do livro do profeta Isaías, que começa ali no capítulo 40. E ali a gente está aqui no capítulo 50, onde essa profecia do servo sofredor recorda isso, que Deus não abandona o seu povo, por mais humilhado que ele pareça estar. E ao mesmo tempo, nós que cremos em Jesus, vemos já aqui uma prefiguração daquilo que Jesus vai fazer, mas não diferente daquilo que é também a ideia dos judeus, porque também em Jesus dizemos que ele tomou sobre si as nossas culpas. Então Jesus se torna este servo sofredor porque ele se identifica com o seu povo. A identidade de Jesus com o que sofre é que faz dele, portanto, um objeto dessa profecia. A profecia que fala do acolhimento de Deus, Deus que vem em socorro, quem é meu adversário aproxime-se, porque afinal Deus é aquele que me defende, ele é o meu auxiliador. E o texto termina assim: sim, o Senhor Deus é meu auxiliador, quem é que vai me condenar? Isto é, essa confiança que colocamos em Deus, esta confiança que colocamos no valor salvífico da cruz de Cristo, é o que está sendo aqui convidado, que o texto está convidando cada um de nós a viver nesta reflexão. É por isso que esta presença de Deus na qual a gente coloca a nossa confiança implica um caminhar junto dele. Não é à toa que então o salmo que vem em seguida vai dizer: andarei na presença de Deus, junto a ele na terra dos vivos. Isto é, enquanto vivemos, caminhamos na presença de Deus, estaremos sempre junto a ele. E por que o salmista dá a razão? No último versículo o salmista diz: ele libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a ele na terra dos vivos. Essa estrofe que também nos recorda Jesus, não é? Libertou minha vida da morte. Jesus é aquele servo cuja vida Deus libertou da morte, mesmo ele tendo passado por tantas dores e sofrimentos. Né? Enxugou os meus olhos o pranto. Ora, meus irmãos, quando a gente faz isso, recordando o quanto Jesus foi protegido no sentido de ter a sua vida resgatada depois da sua humilhação, é aquele modelo para todos nós, não é? Encontramos, portanto, em Jesus essa esperança, que Deus, assim como não deixou o seu Filho na morte, na humilhação, também não vai deixar aqueles que são humilhados dos nossos tempos, que são os que não têm acesso à saúde, à educação, que são fadados a comer somente aquilo que é a ração mínima para sobreviver, porque nunca lhes é permitido de chegar ao supermercado, comprar um iogurte, um chocolate, um queijo, e levar para casa e ter momentos de prazer. Coisas que fazem parte da vida cotidiana e que poderíamos dizer por que não. Mas somos humilhados ao ver que o salário dá no máximo quando dá para comprar os ingredientes mínimos, o arroz, o feijão e a farinha, que faz a gente ficar ainda vivo para continuar a trabalhar, mantendo a esperança de que um dia nós que somos os empobrecidos, os humilhados, poderemos de novo colocar um pouco mais para fora a vida que tem dentro da gente, que pulsa e que a gente deseja que ela cresça. É nesse sentido, então, que esse servo sofredor que a gente vê no nosso dia a dia se identifica com o Jesus que vemos na cruz. Quem não faz esse exercício não compreendeu a cruz, não compreendeu a palavra do Senhor. É daí, então, que a gente pode entender bem aquilo que São Tiago vai dizer. São Tiago vai dizer uma frase, vai fazer uma reflexão profunda e que nós sabemos bem o quanto ela é verdadeira. Escutemos então a carta de São Tiago no capítulo 2. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. E então alguém de vós lhes diz: ide em paz, aquecei-vos, ou então comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo. De que adiantaria isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu, mostra-me a tua fé sem as obras,
porque eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. E São Tiago faz disso um tapa de luva, né? Que a gente pode dizer assim, como na expressão, mas ele nos faz acordar. Olha, não adianta professar que Jesus, que Deus te salvou, se quando você olha para o seu irmão, olha com um olhar discriminatório. Se você, quando olha a pobreza, culpa os pobres pela sua dor e sofrimento. Se você, quando vê aquelas pessoas que vivem numa sofisticação, numa abundância, em um desprezo dos mais pobres, você tenta querer ser como ele, porque deseja galgar um espaço na sociedade. Se o teu coração se liga aos mais ricos e despreza os mais pobres, mesmo que você não tenha condições de ajudá-los, isso já te coloca em uma situação contrária de Jesus. A tua fé é morta. Se o teu coração não se desperta de compaixão, a tua fé é morta. Se o teu olhar não é um olhar condescendente, amoroso por aqueles que sofrem, a tua fé é morta. Se você prefere valorizar aquilo que é sempre colocado diante de nós como tendo valor justamente porque vieram de lugares e de ambientes mais sofisticados, quando a gente tem a incapacidade, portanto, de estar sensível ao modo cultural dos mais jovens, dos mais pobres de se divertirem, quando você os recrimina porque agem de uma maneira que não é a tua, ou quando você mesmo se sente humilhado porque, quem sabe, não reconhece naquela situação de pobreza a sua própria condição, quem sabe, de necessidade de estender a mão até para quem é mais pobre, aquela situação de miséria que a gente vê que Deus não aprova. A pobreza, quando ela é vivida na dignidade de quem consegue obter o necessário para a sua vida, é a pobreza que não nos humilha. Mas aquela pobreza que nos humilha é aquela que não nos permite ter o necessário, o mínimo necessário. E aí Deus nos convida, como São Tiago, através de São Tiago, mostra a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Portanto, não descuidemos. Pode ser que alguém esteja ali vivendo a fé, sem professá-la na igreja, nas missas aos domingos, mas estão vivendo a fé porque praticam as obras de caridade que Deus nos chamou a viver. E ela começa não porque a gente coloca dinheiro na mão das pessoas, mas porque a gente cultiva uma atitude de compaixão, de compreensão e se dispõe a agir quando está ao nosso alcance. Portanto, aquilo que vimos na primeira leitura é a transfiguração. Jesus está transfigurado na figura dos mais pobres e pequenos. E quando não somos capazes de ver Jesus ali, então agimos como São Tiago nos adverte. Agimos com uma fé morta. Nossa fé não é capaz mais de nos levar a reconhecer Jesus dos mais pobres, então nós já tivemos assim a fé que a gente achava que tinha sido destruída, quem sabe pelo egoísmo, vaidade, orgulho, pelas fake news, por aquelas coisas que nos fazem crer que seja a vontade de Deus, quando na verdade é contrário ao seu evangelho. É assim então que a gente vai poder, concluindo essas primeiras leituras, se preparar para escutar o que o próprio Jesus nos diz no evangelho deste dia. Aclamemos então a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto
e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pergunta de Jesus neste Evangelho deve ser aquela que cada um de nós, em algum momento da vida, precisa responder. Cada um de nós, quando abraça a fé e descobre Jesus nos Evangelhos, deve se perguntar, depois dessas coisas que aprendi sobre Jesus, quem Ele é para mim? Essa é a pergunta de Jesus. Quem Ele é para os discípulos? Cada um pode ter a sua visão, mas eu, pessoalmente, como recebo o anúncio do Evangelho? É uma palavra que me mobiliza, que me inquieta, que me interroga sobre o sentido da minha vida, das coisas que eu faço, daquilo que possa ser para mim importante, mas que diante do modo de Jesus ser, diante da amizade que quero ter com Ele, eu precisaria reformar o meu modo de ser, meu modo de ver o mundo. Quem é Jesus para mim? Num tempo como o nosso, onde nós vemos, por exemplo, imagens de Jesus empunhando armas, como se ele fosse capaz de aprovar a violência, como se Jesus estivesse disposto a apoiar quem apoia grupos políticos que não pretendem o bem da sociedade, o bem da população, mas defendem a si mesmos e a si mesmo colocam Cristo, colocam a palavra de Deus à sua frente, como se elas pudessem justificar os seus atos. Como poderíamos dizer que sabemos quem é Jesus? Quem é Jesus para quem realmente age assim? Para quem o colocou em segundo plano? Para quem o colocou como um apoio para as suas próprias ideias? Essa mentalidade que nós vemos hoje, em que a religião é manipulada, é instrumentalizada a serviço de projetos políticos, faz com que a gente possa se perguntar sinceramente, para mim, quem é Jesus? Onde eu encontro o Jesus dos Evangelhos? Eu encontro no rosto dos mais pobres, nos pequenos, nos humilhados, naqueles que são vítimas de racismo, de preconceito, naqueles que são as vítimas da nossa sociedade, os excluídos, como nós vimos nas primeiras leituras de hoje. Onde está o rosto de Jesus na sociedade, para que eu possa verificar se a minha relação com Jesus é real, é concreta, não é uma relação que fica na minha imaginação, na minha fantasia, onde eu posso projetar ali a imagem que eu bem quiser a respeito dele. Aonde está o Jesus dos Evangelhos? Essa pergunta que Jesus faz aos discípulos e que nós nos fazemos hoje é uma pergunta crucial, tanto que Jesus, quando percebe que Pedro não responde porque compreendeu, mas responde porque ele quer que Jesus se enquadre na maneira dele de pensar o mundo, muito parecido com o dos nossos dias. E Jesus responde a Pedro, tu não pensas como Deus. Vai para trás de mim, isto é, vem ser meu discípulo, vem me seguir primeiro antes de querer me dar ordens e dizer aquilo que eu devo ser. Aquilo que Jesus repreende em Pedro é aquilo que cada um de nós pode ouvir como repreensão cada vez que não nos deixamos tocar pela palavra do próprio Jesus, mas queremos nos convencer a respeito das nossas próprias ideias a respeito dele. Isto é, Jesus não se deixa aprisionar nas nossas próprias convicções. Ele se apresenta a nós de maneira clara nos Evangelhos e na vida. É assim, então, que ele vai nos responder, dizendo no final do Evangelho de hoje, se alguém me quer seguir, renuncie primeiro a si mesmo, às suas próprias ideias, aos seus julgamentos sobre a vida, sobre o mundo. Tome a sua cruz, receba a porção que te cabe na compaixão, no compartilhar do sofrimento do mundo e me siga, porque não podemos viver sendo felizes sozinhos. Se todos não estiverem juntos, compartilhando os bens da terra, não poderemos jamais ser felizes. Portanto, estaremos sempre convidados a não buscar salvar a nossa própria vida, como disse no finalzinho do Evangelho, pois quem quiser salvar a própria vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa do Evangelho, por causa de mim, vai salvá-la. Que essa convocação de Jesus possa nos inspirar ao ler este Evangelho
e possa nos conduzir mesmo a buscar responder esta pergunta: quem é Jesus para mim? Jesus, a tua vida nos convida a reavaliar os nossos princípios, aquilo que acreditávamos já ser bom, e descobrimos em ti que o melhor é nos doar ainda mais à causa pela qual tu morrestes. Isto é, Jesus, a tua vida foi toda ela voltada para aquilo que foi a consequência do teu jeito de viver. Não procurastes a cruz, mas ela veio como consequência do teu modo de vida. Ajuda-nos, Senhor, então, a sermos capazes de não temer as consequências de uma tomada de posição pelos mais pobres, mais pequenos, os humilhados, os que são vítimas da sociedade, que tantas vezes precariza o trabalho, dificulta o emprego, aumenta os impostos, aumenta a inflação, aumenta o custo de vida, mas a vida continua sendo a mesma. Precisamos ainda sobreviver com os mesmos recursos que tínhamos. Ajuda-nos, Senhor, a não nos esquecer dos pequenos e pobres. Ajuda-nos a te reconhecer, a reconhecer o teu rosto, a reconhecer-te como um servo sofredor, ainda sofrendo, numa humanidade cada vez mais esquecida de ti e do teu amor. Ajuda-nos a aumentar em compaixão, em sensibilidade pelo nosso próximo. Que o teu amor e a tua misericórdia nos acompanhem, nos ajudem a responder a pergunta crucial: quem tu és para cada um de nós? Abençoa-nos, ó Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de
de amor desce sobre nós. De 1000 caminhos nos conduzes a uma fé, e por 1000 estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. E por 1000 estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.